Oiê! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindos a mais um novíssimo episódio de Bagaceira Organizada. Gente, estamos aqui em mais um dos nossos cenários testes. Vocês que nos conhecem, né, sabem que a gente gosta de ir testando. Até ver o que dá certo. Todo um rolê de luzes, todo um rolê de áudio, todo um rolê de cenário. Perdemos um bom tempo fazendo isso? Sim. Mas faz parte. Estamos satisfeitos? Sim. Sim. E vamos que vamos. Vamos que vamos. E hoje a gente vai fazer um episódio 2.0 de um dos nossos episódios mais comentados, que é o episódio da procrastinação. Um ano depois. Ano depois. Como estamos a nossa Procrastinação. Como está a nossa procrastinação? Em picos, né? Em picos. Essa picos. semana, então, bicho. Porque quando a gente começou a gravar, eu não estava trabalhando. Aí eu voltei a trabalhar, trabalhei muito. Parei de trabalhar, não trabalhei nada. E aí, fazendo alguns pequenos trabalhos. Essa semana eu fiquei muito estressada. Tipo, aí eu procrastinei. Mas eu venho procrastinando. Mas uma coisa que nesse um ano, desde o primeiro episódio até esse aqui, que eu percebi, que procrastinação também tá muito atrelado à motivação. Podemos entrar nesse assunto. Sim. E eu acho que também vão ter algumas searas, assim, por exemplo, quando você tá fazendo motivado por outras pessoas, né? Quando é um trabalho coletivo, um trabalho que envolve outras pessoas, é uma situação. Que tem as cobranças e tudo mais. Tem as expectativas das outras pessoas, tem a responsabilidade. Que é engraçado, a gente tem responsabilidade com os outros, mas com a gente... Exatamente onde chegar. E quando próximo. É algo que é nosso, só nosso, aí a verda vem. Quando der, deu. Aí a procrastinação bate. É uma loucura. É uma loucura. Que eu acho que tá atrelado também muito ao medo, né? Ao medo de conseguir aquilo que você tá almejando. Ou não conseguir. Ou não conseguir. Mas eu não sei, eu vejo muito atrelado ao medo do conseguir também, do que eu faço quando eu conseguir. Certo, e aí? Quando a ideia ela tá atrelada a uma mudança muito radical, sabe? Entendi. Exemplo, gente, que nem, né? Eu quero muito gravar fora do Bagaceira conteúdos sobre moda, sobre diversidade, sozinho e tal. Se der certo, se funciona, como que eu faço isso na minha rotina? Como eu gerencio isso? Eu acho que isso sabe? é tudo a questão de quem mexe com o conteúdo deve sofrer. É verdade. Porque o mínimo que a gente faz para o escritório de arquitetura já dá também eu tenho essa mesma sensação. Tipo, se der certo, será que eu tenho conteúdo para continuar colocando? Será que as pessoas vão gostar do jeito que eu faço? Será que eu vou ter que fazer melhor, pensar melhor? Vai demandar muito tempo. Onde que eu vou gravar? Como que eu vou fazer? Aí qual é o meu fundo? Você já tá falando assim, fudeu, eu não vou fazer mais. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Por que eu vou fazer? Por que eu vou começar? Mas, se não vai dar certo. Mas se é um trabalho que alguém te contratou e você precisa entregar, parece que muda completamente a relação para desenvolver aquilo. Porque aí você tem prazo. É que acho que a gente não consegue colocar prazo na gente. Acho que é a maior dificuldade. Uma coisa que, tipo assim, é uma motivação pessoal sua querer gravar esse conteúdo. Então, às vezes, você não tem essa vontade de colocar data. Você colocou data, tornou real, tornou trabalho, e aí... E sai desse plano da minha imaginação, que tudo ali funciona super perfeito e tal. Então, por enquanto, procrastinar é o que tá... Mas incomoda. É a procrastinação que está te impedindo de crescer. Sim, sem Você dúvida. Poderia estar publicando muitas coisas. Não, mas isso dá pra aplicar em várias partes da minha vida. Uma que eu mudei recentemente foi de relacionamentos amorosos. Eu mudei drasticamente o jeito que eu lido com os boys aí. Com pessoas. Você colocou aí, a procrastinação nos impede de crescer. E de fato, eu acho que quando você deixa de procrastinar... Porque, por exemplo, eu tive muitos relacionamentos pautados em procrastinação. Em tipo, tá assim... Eu sei que deveria estar diferente, não tô fazendo nada pra mudar aqui. Vou continuar. E aí foi se estendendo por muito tempo. Já no último relacionamento eu já vi, não vai ser legal estender, porque eu já sei mais ou menos o resultado pra mim, como eu me sinto, né?
Não vou prever o que a outra pessoa vai fazer, mas eu sei um pouco como eu me sinto em relação a alguns atos. Como você vai se sentir depois. Né? Então vou mudar a forma que eu lido com o meu próprio sentimento, com como eu coloco ele pra fora, e tudo o que a procrastinação me impedia de fazer. Que é dialogar, expressar o meu sentimento, tomar uma decisão, seja ela de vou deixar mais sério, vamos terminar, precisamos ter limites, tudo isso que influencia diretamente no relacionamento em si. Com certeza. Será que é por isso que várias pessoas namoram anos e de um dia pro outro falam, com certeza! Quero mais. Com certeza! Nossa! Fica procrastinando até Ficam procrastinando. Resolver. Porque também tem uma questão do status, né? E desse medo também do, por exemplo, assim... Eu acho que tem tudo a ver com a mesma coisa. Tudo interligado. Eu tomar uma decisão, talvez me coloque mais perto de um casamento. Tá. Né? Do tipo, não, eu tô sentindo mesmo, eu quero... Porque, por exemplo, às vezes... você já começa a pensar, será que eu quero casar? Exatamente. Será que é mais fácil eu ficar nessa rotininha aqui de tipo, só vejo no fim de semana, só faço... O que não é um problema, se as duas partes estiverem de acordo. Nossa, isso serve pra trabalho também. Será que eu preciso trabalhar? Será que eu quero trabalhar mais para ser promovido? Será que eu quero uma promoção? Será que eu sinto que eu mereço uma promoção? Nossa. Olha como tem a ver com a questão do medo novamente. A gente volta pro medo. E é engraçado comparar com o primeiro episódio da procrastinação, que a gente falou muito como ela ativa a nossa criatividade. Sim. Eu ainda sinto isso, mas hoje em dia, nesse espaço de um ano, eu consigo dar mais tempo o quanto isso é positivo criativamente e o quanto é negativo no temporal mesmo, assim, sabe? De tipo, eu tô aqui, nem sei se esse verbo tá certo, mas elocubrando, pensando, e não fazendo, e aí aquela coisa, né, do antes feito que perfeito. Não sai, então pensou, então num longo prazo é interessante porque os mecanismos de criação ficaram lá na cabeça. Sim. Então isso você desenvolveu de certa forma. Mas também acho que tem que colar um equilíbrio. Não adianta você ter um monte de estratégia, um monte de coisa na sua cabeça se você não for uma pessoa que vai executar. Você falou bem, equilíbrio. Aí eu vou trazer outra palavra, rotina. A pessoa tem que achar a própria rotina. A gente já falou várias vezes de questão de rotina, que como a gente muda a nossa rotina, muda totalmente o jeito que a gente trabalha, como a gente funciona. E eu acho que assim, não tem como eu falar assim, a rotina certa pra mim é essa e pra vocês também é. Porque cada um tem que descobrir a sua. Eu ainda não descobri uma pra mim que eu fico 100% satisfeita. Eu tava uns 2 meses atrás, numa rotina muito massa, que eu tava gostando bastante, só que eu tava vendo que eu não tava sendo produtiva no trabalho. Eu tava com uma rotina legal de, tipo, acordar cedo, aí eu ia fazer algum exercício físico, cuidar do Luca, levar ele pra futebol, essas coisas assim. Só que aí eu tava vendo que, assim, eu tava me cuidando em questão de saúde, bem-estar, mas eu não tava conseguindo focar no trabalho. Sabe, eu não tava conseguindo equilibrar tudo. E, cara, é como é difícil equilibrar. É difícil. E tem uma coisa assim, por exemplo, eu olhando pro meu último trabalho, eu consigo perceber que a mesma rotina de trabalho em determinado período pra mim foi uau, incrível, e no outro período que as motivações mudaram, já foi tipo, não, isso aqui tá pesadíssimo pra mim. Então. Nossa, eu fico impressionada, porque muda a rotina, muda tudo. Eu acho que talvez aqui o papo tá levando a uma questão muito de adaptação, né? Também. Em diversos aspectos, porque, por exemplo, agora a gente tá falando mais de trabalho. Vou focar nessa fatia da nossa vida, mas poderia ser em outras fatias. São muitas fatias. Vai passar 3 anos no seu trabalho, você não é mais a mesma pessoa fisicamente. Faz sentido. Entendeu? Faz sentido. Então, por exemplo, às vezes você tem uma dor no joelho que você não tinha antes, que vai afetar completamente. Quer exemplo mais intenso do que a própria pandemia? O quanto a pandemia mudou a forma que a gente se vê, a gente se olha,
que a gente põe os nossos corpos na rua mesmo, né? Tipo assim, hoje em dia, eu ainda coloco a mão no metrô, mas eu já ponho com peso na consciência pensando onde vai ter um álcool pra passar a mão, entendeu? Super! Então, a gente muda fisicamente. Gente, eu fui pra São Paulo com o Luca um tempo atrás e foi exatamente esse meu pensamento. Porque você põe, você fica, ai, caralho! Você fala, nossa, e agora? Não tem álcool na bolsa, desgraça. Não, em muitos lugares agora não tem mais álcool em gel. E eu fico desesperada procurando um álcool em gel. Sempre tem padaria e bar. Mas assim, eu procurei no metrô, mas não, metrô fica não no tem. Tipo, cantinho. Não, fica escondidinho. Tem escondidinho? Escondidinho, cara. Também, né, gente? Tanta gente circula. É muita gente. E aí eu me sinto mal porque eu esqueci o álcool em gel. Isso eu tive um spray, agora eu nem sei onde tá o meu spray. Era tão bom aquele sprayzinho. Quero esse hábito. Era pequenininho de deixar na bolsa, precisa. Mas a gente muda fisicamente, e aí o que essa mudança física que às vezes ela é do tempo mesmo, né? Afeta tudo. Ela não demanda essa nossa adaptação. Mas sim, vou te falar também outro ponto. A gente tá falando até de tempo de empresa, como as pessoas mudam. Agora, a relação que está tendo as pessoas com o trabalho e com a vida. Nossa, isso é um ponto, né? Do meu âmago. Não, e principalmente millennial. Gente, a gente tá... É muito esse questionamento. Vale a pena fazer tudo que estamos fazendo no tempo que temos, neste mundo, e etc e tal, entendeu? Vai saber amanhã, os alienígenas vêm. Eu pensei em duas coisas agora. A Mari me mandou um vídeo no TikTok antes da gente vir gravar dos boomers, né? Vocês viveram a vida que vocês fizeram, são os últimos a se aposentar, não se preocuparam com o mundo, viveram pós-guerra. De um filme italiano. De um filme maravilhoso, gente. E o que é muito real, né? Tipo assim, a gente não tem uma perspectiva de aposentadoria como os nossos pais tiveram. A gente já falou, acho que numa outra gravação já também, falamos. Questão de casa, família, né? Nada disso a gente adquiriu como eles adquiriram. Tudo mudou. A própria relação de dinheiro e ganho de dinheiro mudou, né? Se ganha dinheiro de uma forma diferente e acho que a gente ganha menos dinheiro do que eles ganhavam. Não, se comparar entre épocas, sim, a gente ganha muito menos. Bem inflação, tudo, né? E que é um ponto, porque assim, né? Ainda tem muito boomer comandando empresa. E isso para mim é crucial. Empresas, no geral, elas tendem a ter esse pensamento corporativo mesmo, no que diz respeito à gestão, muito voltado ao que foi, né? Tipo, olhando muito para o passado. E aí, a questão da pandemia, ela mudou muito a relação de todas as pessoas com o trabalho. E tem muita empresa que tenta manter o que foi um dia, né? E, tipo assim, as coisas, elas estão diferentes. E aí a gente vê as empresas novas valorizando tanto o trabalho híbrido, quanto a própria questão de oportunidades mesmo, né? Tem que você fala, a gente que é millennial, a gente está repensando. Não são todos os millennials, são os millennials que têm a oportunidade de repensar, né? A gente sempre traz essa questão da consciência de qual é o nosso lugar na sociedade e o que esse lugar nos permite pensar, inclusive. E aí, a gente tem que pôr em conta que, por exemplo, tem muita gente que está indo na onda do mercado, do tipo, precisa fazer porque tá todo mundo... Como diversidade, por exemplo, e qualidade de trabalho para pessoas do espectro da diversidade, que é um monte de gente, né? Se você eu preciso colocar na minha empresa para ela se sobressair. Então, é muito fácil você estar no espectro da diversidade, porque se você não for um homem branco, hétero, cisgênero, classe média ou alta, você já está no espectro da diversidade. Até quem não é classe média alta. E essa empresa, ela não se prepara de fato para entender tudo isso, né? Que são questões muito mais do nosso presente do que do passado. Você começa a ter esses choques muito grandes internos e você vê que, tipo, grandes corporações agora estão trabalhando com ESG. Que é isso? Environmental, que é meio ambiente. Acho que social, que é o social, e governance, que é a governança. Que é, tipo assim, pensar toda a empresa através desses olhares, assim. Tá. E aí, tipo, isso já existe há um certo tempo, só que as financeiras começaram a aplicar. A única coisa que eu acho chato, que eu acho que já teve gente comentando sobre isso, é que, por exemplo, assim, eles falam, nós temos snack bar,
Ai, nós temos manicure. Ai, nós temos massagista. Só que, ó, você vai trabalhar aqui num camelo. Exatamente. Entendeu? Tipo assim, nossa, obrigado, tio, valeu. Então, a ideia desse ESG é meio que isso. Não é tipo, a gente tem uma sala de descompressão. Não. É entender o meio ambiente onde você está, a sociedade onde você está e o que o tipo de governo que a sua empresa faz impacta em tudo isso. Ah, sim. Só que assim, por e exemplo... isso não é para ser, segundo os estudos, tipo mais uma parte da empresa. Isso tem que ser a empresa toda. Entendi. E por isso que é um negócio que, tipo assim, tem várias pessoas conversando, entra em tudo que a gente já falou de diversidade, sustentabilidade e tudo mais, mas a aplicação vê esse lucro a longo prazo. De tipo, todas essas mudanças, elas não vão fazer só bem pro lucro da empresa, mas pro lucro de todos juntos, o que no fim vira um lucro global. Como é que eles falam? Pra comunidade da empresa? O entorno e tudo mais. Mas falando de procrastinação e pensando em tudo isso, como eu estava falando, a questão da adaptação, né? As mudanças, elas são nossas, físicas, mas nossas enquanto coletivo e social. E seja no seu trabalho, trabalhando para uma corporação, ou no seu trabalho trabalhando para você mesmo, ou em pequenos lugares, são questões que começam a pipocar nas nossas redes sociais, nas mídias que a gente... Não nas mídias, não, nas séries que a gente consome. E algumas problemáticas que a gente antes sentia, mas não sabia de onde vinha aquela angústia, elas começam a se tornar conscientes. E aí eu acho que isso afeta diretamente as nossas motivações, porque você não quer ficar se sentindo tipo, eu tô dando minha vida aqui, tô deixando de viver. E isso implica diretamente na procrastinação. Eu, ultimamente, minha relação com o trabalho, eu tenho pensado muito sobre, né? Acho que eu sempre refleti muito sobre a questão de trabalhar, a vida, como equilibrar tudo isso. Mas eu comecei a entrar num ponto que eu penso assim, trabalho é chato. Foda-se, entendeu? Você pode amar, você pode odiar. O trabalho sempre vai ser uma coisa chata. Se você tá vendendo um serviço, você tem que entregar alguma coisa, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter seriedade com aquilo. Então se torna uma coisa chata. Não importa o quanto você ame aquilo. Uhum. Você tem que ter um compromisso. Sempre tem a parte chata. Então sempre vai ter alguma coisa que... E tem mesmo. Você colocar... Tipo, você falar que aquilo é o meu trabalho, se torna uma coisa já mais séria, mais profunda. E aí, querendo ou não, se torna uma coisa mais chata. Uhum. Entendeu? Eu acho que o pessoal tem que pensar agora, que eu estou refletindo, é a questão do equilíbrio. Entendeu? Que é o que a gente já estava falando. Mas a hora que a gente começa a falar assim, bom, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar contas, porque vivemos numa sociedade capitalista. Sociedade capitalista falou pra gente, foda-se vocês vão estudar e trabalhar. Se virem. Se você não é bilionário, você vai trabalhar sim. A hora que você tiver de descanso é a hora que você tem que fazer suas coisas. Mas aí que tá, só que hoje tem tantos tipos de trabalho, tantas formas de trabalhar, que eu acho que o que acontece com as pessoas é que a gente começa a procurar qual é o trabalho que vai se adaptar mais ao que a gente espera pra nossa vida. Uhum. Sabe? Com certeza. Então, assim, aí, porque tem gente que fala assim, porque vocês são preguiçosos, porque vocês não gostam de trabalhar. Não tem nada a ver com cacaus. Adoro essa expressão. Não, eu acho muito louco, porque, tipo assim, tem um monte de gente que vai trabalhar até aposentar, e depois que aposentou, nunca mais quer ver a cara do trabalho. Aí eu fico tipo assim, ué? Por que você escolheu isso na sua vida, então? Então, sabe? Se odiar depois? Tipo, eu não quero odiar o que eu faço. Já odeia antes, já muda antes, né? Já esperar. Muda antes, se for o caso. Mas, tipo assim, muda a função. Por exemplo, quando eu tô muito enjoada de uma coisa que eu tô fazendo dentro do escritório, eu mudo de função. Começou a tornar chato aquele negócio, não tá sendo produtivo, muda de função, entendeu? Se eu tô focada mais em atendimento ao cliente, começou a me incomodar muito o atendimento ao cliente, não tá rolando, não tá funcionando. Eu vou pra criatividade. A criatividade começou a também pesar, eu não tô conseguindo mais ser criativa, eu mudo pra execução, entendeu?
Eu acho que a gente, nas diversas formas de trabalho, a gente consegue ir equilibrando as nossas funções conforme a gente tá se sentindo naquele dia, entendeu? Sim. Quando o trabalho permite, né? Quando o trabalho permite. Mas mesmo assim, você trabalha como uma assistente, entendeu? Aí entra o diálogo, a questão da adaptação. De você... Isso é uma coisa que eu acho que falta na sociedade como um todo, assim, sabe? Um pouco dentro da minha experiência. E sempre observando outros lugares e conversando com gestores e tudo mais, a mentalidade, me parece, de grande parte da população, é que, tipo assim, que o seu trabalho vai ser... Você foi contratado para fazer isso, só isso, e ali você vai tirar o seu dinheiro e apenas isso e acabou. Então, ou tem gente que reclama quando a pessoa pede pra ela fazer algo um pouquinho a mais diferente do que aquilo que ela foi contratada. Aí parece que assim, cara, você não quer evoluir na carreira, ou você não gosta do que você tá. Porque imagina só, você só trabalha naquilo, e naquilo, e naquilo, e naquilo, todo dia, mesma coisa. Operar não. Robozinho. Ford, Robozinho, Taylor. ó, ali, só aquilo. Vai se tornar algo chato, vai se tornar algo desgastante. Agora, a pessoa te dá a oportunidade de você... me ajuda nisso aqui. Lógico que você vai deixar claro. Então, eu fui contratada pra isso, mas tenho interesse nessa área. Como que a gente pode ir? Exatamente. E esses diálogos, eles não são, né? As pessoas têm medo. Naturalizados. Tanto quem tá na gestão, tanto quem tá sendo gerido. Questionar, Até porque muitas vezes o seu gestor, ele também é gerido por alguém. E ele tem esse medo, então ele não quer que você, sabe, fica... E, não dá, tem que conversar, tem que trocar. Não é porque você tá, tipo, na ponta de um processo que você não pode ter uma percepção que seja importante para quem tá lá em cima. Eu também acho isso. Essa troca, ela é extremamente importante para a saúde, para o lucro, para o bom relacionamento, para o bom desenvolvimento. E tudo isso eu acho que entra um pouco nessa questão de motivação, que leva muitas vezes a um descontentamento que pode levar à procrastinação. Seja a procrastinação ali você fazendo, ou seja numa questão de a qualidade com que você está fazendo para você mesmo. Sim. De você conseguir fazer aquilo, sabe, com gosto. É verdade. E aí o que... Porque as pessoas mudam. Nós somos seres mutáveis, assim, sabe? A gente evolui sempre. E você ter que ficar fechado só no emprego, que era o que acontecia com os nossos pais, que eles tinham que ficar fechado só numa coisa só, e parece que assim, eu não vou tentar outra coisa porque eu não vou ser bom o suficiente. O medo de você iniciar numa nova... Só que agora a gente tá num outro tipo de mundo. Exatamente. Entendeu? Até porque tem empregos que vão sumindo, né, gente? Empregos vão sumindo. A questão da educação foi muito facilitada, que agora você liga o YouTube, você consegue aprender diversas coisas. Os acessos, mesmo fora da internet, a gente tem muita instituição de ensino que dá acessos, né, para você ir de uma forma ou de outra aprendendo. Só que é o rolê do medo e da insegurança. E aí a gente procrastina. E dá mesmo, gente. Eu que saí do emprego, não tá... Nossa, só as mil maravilhas. É difícil. É difícil para um caralho. Só que, por exemplo, né, eu encontro muitas pessoas do meu antigo trabalho e eles sempre falam assim, você voltaria a trabalhar lá na empresa? Eu sempre fico assim, não sei. Porque eu sinto falta, né, de salário, de benefícios, de estabilidade, de uma certa rotina, pessoas, lógico, óbvio. Mas no momento que eu decidi sair, é porque não estava mais fazendo sentido pra mim. Então, será que se eu voltar, essas coisas... É que nem, tipo, voltar com ex, né? Tipo, você fica na cabeça, assim... Caraca! Nossa, tive aquela fase boa, né? Gente, é muito isso! Então, não dá, às vezes, né, pra voltar com o ex, né? Ou às vezes você até pode voltar a se relacionar com o seu ex, não tô falando amorosamente, né? Tipo, ele fazer parte da sua vida, mas vai ser outro tipo de relação, né? Outro tipo de troca. Pode funcionar, pode não funcionar, mas você vai saber também tentando. E aí vai do seu tempo, da sua disposição. Exatamente, mas eu fico muito feliz, assim, e mais uma vez, gente, claro, sabendo de todos os meus privilégios e condições que me permitiram sair de um trabalho, sem nenhum emprego, ficar um tempo sem trabalhar,
Eu sei que não é todo mundo pode fazer isso, mas mesmo tendo conseguido, não tendo conseguido achar uma outra coisa para substituir neste momento, essa pausa foi extremamente importante para eu repensar várias coisas, né? Pensar a minha relação com o tempo, a minha relação com a minha família, a minha relação com o dinheiro, a minha relação com o trabalho em si, a minha relação com os meus próprios desejos. Será que eu estava conseguindo me aproximar dos meus desejos pessoais, dos meus desejos de vida? Ou será que eu estava numa ilusão de que eu estava próximo deles por conta daquela estabilidade financeira? É muito isso. Aí eu te faço 2 perguntas. Eu sinto muito que a nossa geração é desprovida de sonhos. Eu sinto muito isso, que às vezes é a hora que a gente para pra pensar qual é o meu sonho, o que eu quero. De fato, né? De fato, eu acho que isso dá um bug na cabeça de geral. Olha. E outra coisa. Eu vou checar assim pra não esquecer do sonho. Será que estamos trabalhando demais? Que estamos ocupados demais? Eu acho não, com certeza. Entendeu? Não vou nem não acho. Primeiro porque parece que o Japão aumentou, né? Final de semana para 3 dias. Então, tipo, eles trabalham segunda, terça, quarta e quinta e não trabalham sexta, sábado e domingo. Eu sei que a questão do brasileiro com o trabalho é uma coisa meio louca. É tipo, a gente tenta pegar o modelo americano que é todo cagado. Gente, Estados Unidos, eles nem têm férias praticamente. É todo cagado o modelo. Eles assim, trabalho. E a gente traz pro Brasil, que é um país totalmente diferente de lá, assim, de costume, culturalmente, de acesso. Gente, o brasileiro é muito família, latino é família, a gente gosta de estar perto dos outros, entendeu? Americano não tem nada disso, não. E a gente trabalha muito, assim, sabe por quê, Mari? A gente trabalha, é que tá, a nossa relação com o trabalho, a gente trouxe isso um pouco dos Estados Unidos, sabe? E eu acho que isso não funciona com a rotina de brasileiro. E aí a gente se sente culpado quando a gente trabalha menos, ou quando a gente não trabalhou o suficiente, sabe um negócio assim? E tem 2 coisas aí, né? O primeiro, o histórico do nosso sociocultural, né? De que, tipo, várias coisas. Nossa, primeiro, questão de que capitalismo, então você tem que trabalhar. Segundo, até uma questão que vem lá da época da reforma, não sei se foi luterana, o que foi, que o trabalho dignificava o homem, né? Então essa ideia de que você tem que trabalhar muito para ser digno, que ainda tiro na cara dura. Que é muito forte. É muito forte. Entre nós. E a nossa cultura mesmo do Brasil de que, tipo assim, você tem que... A nossa constituição enquanto sociedade é mais de pessoas que trabalhavam do que pessoas que trabalhavam para alguém e com trabalho serviçal, né? Então, tipo, a gente não teve uma revolução educacional a ponto de mostrar para as pessoas que existem várias formas de se trabalhar que vai para a última coisa que eu quero fazer, nem sei se está fazendo sentido tudo que eu tô falando, que é trabalhar menos não é igual a render menos. Não é Kainan que tá falando, tá, gente? Isso aí é outras pessoas. Mas é exatamente isso. E eu posso te falar que eu acho que é o problema da gente tentar trabalhar demais que causa procrastinação. Ou seja, é um círculo infinito que a gente não consegue quebrar. E que é um dos motivos que eu quis procurar novas formas de trabalho. Porque, assim, não faz sentido nenhum pra mim ir para o trabalho, aí, sei lá, naquele dia você tem uma reunião. Aí você fica 3 horas em função daquela reunião e as outras 5 horas você caçar coisa pra fazer. É mais fácil você ter lazer nessas 5 horas e um bom sono. E no dia seguinte que você tem que trabalhar 8, às vezes até 9, porque você precisa fazer 1 hora, você trabalhar disposto. Trabalhar disposto e com coisa pra fazer. E com coisa pra fazer, de fato. Então essa ideia de que, tipo assim, você tem que estar lá no serviço, tem que, tipo... E tem que trabalhar mostrar muito. Que tá lá, mostrar que tá fazendo alguma coisa. Ai, nossa. Eu não sei, acho que isso é uma coisa que vai acabar uma hora, porque... Não tem mais como. Primeiro que as coisas são todas digitais. Eu acho, Mari, que assim, ó, a gente vai ver funcionar de outra forma. Vai acabar
A gente tá falando Brasil mesmo, a nossa realidade, mesmo sendo interior de São Paulo, é completamente diferente de um estado do Nordeste, por exemplo, né? Que aí é a questão até da mentalidade, né? Você não tá trabalhando, você é um vadio. E a gente tinha a lei da vadiagem no Brasil, que prendia quem não tinha trabalho, feita para exterminar a população negra após a escravidão. Que coisa! Que é assim, acabou a escravidão, né? Vamos empregar os negros? Não, vamos trazer os europeus. E aí criaram uma lei, que é a lei da vadiagem, que é se você não tem um trabalho, você não pode ficar na rua, porque você é um vadio, um vagabundo vai preso. Então 90% dos empregos eram ocupados pelos imigrantes europeus, e aí eles tinham essa lei para poder prender o preto que não tinha trabalho. Então, não é um livro de história. Cada página é uma história. E aí imagina o que fica no nosso subconsciente, né? Porque isso não é inconsciente, tá lá no subconsciente essa própria questão da vadiagem, né? Tipo, se você não está ocupado trabalhando, você é um vagabundo, você é um vadio, você deve ir preso, porque você não serve para a sociedade. Aí rola toda Ao passo que quem determina o quem é ou não é o vadio, não necessariamente é uma pessoa que está sempre trabalhando. É verdade. Haja visto Carlos Bolsonaro, que está no Catar, né? Passou o dedinho lá em Brasília, 4 horas depois tá lá no Catar vendo a Copa. Tecnologia boa essa do nosso governo Bolsonaro. Achei incrível que eu vi no Twitter. Ai, meu Deus. Mas eu tô com o dedinho aqui pra falar da questão do sonho. Vamos lá. lá. Gente, em toda primeira aula que eu dou em curso ou workshop que eu faço, para eu criar um vínculo, né, aquelas dinâmicas maravilhosas com a plateia, eu jogo 4 perguntas, que é nome, um hobby, uma coisa que a pessoa, o porquê que a pessoa tá aqui hoje fazendo o que for, e um sonho, né? Aí eu começo falando, então meu nome é hobby, dançar Britney Spears, tô aqui hoje porque acredito na educação, e um sonho, eu sempre falo assim, voar igual Goku. Sim! Porque é muito meu sonho, sempre quis. Numa nuvenzinha, ou sozinho, os dois funcionam. Imagina só. Adorei. E aí, as respostas que eu tinha, elas nunca eram como a minha, de tipo, voar na nuvem como Goku. Nos meus últimos anos, eu dei aula no extremo leste de São Paulo, que são pessoas que têm pouquíssimo acesso a poder aquisitivo e oportunidades e tudo mais. Então, os sonhos, eles eram, tipo assim, um emprego, comprar uma casa para minha família, tipo, necessidades básicas. E também já dei muito palestra para gestor corporativo. E aí as respostas são meio que, tipo assim, deixar um legado. O que eu, particularmente, acho Porque, isso é tão papo. O novo, é que nem agora, tudo é head, né? Eu sou o head de criação, head, os anglicismos. Temos aí o nosso episódio do anglicismo, vai lá ouvir. Então, eu acho que assim, essa questão do legado hoje em dia todo mundo fala, é bonito de se falar, né? Estou deixando um legado para a humanidade. Mas assim, um legado de fato, eu acho que poucas pessoas deixam um legado. Claro mundial, que cada um vai deixar ali de... Todo mundo deixa um certo legado, assim, sabe? É um episódio maravilhoso, porque eu sou super contra herança, gente. A gente faz um episódio só sobre isso. Não, mas pensando no seguinte... Que o legado entra nisso. Eu vou pensar no meu avô, no Nono. O Nono morreu em 2001. Só que a gente fala dele até hoje. Ele deixou um legado para nossa família. Então, de certa forma, todo mundo vai deixar um legado. Só que eu acho mais um retrato mais claro ainda do nosso Brasil, quando quem não tem muito acesso pensa em ter uma casa, e quem tem muito acesso pensa em ter o legado, e ninguém pensa em voar na nuvem do Goku, porque para você pensar em deixar um legado é porque todas as suas outras necessidades já foram ali, de certa forma, preenchidas. E aí as pessoas não estão sonhando, né? Não. Porque, tipo assim, gente, quais são os meus sonhos? Uma piscina de gelatina de limão, que eu gosto de gelatina de limão. Imagina um grande gelatina de limão. Cadeiras flutuantes. Imagina na balada uma cadeira flutuante. E aí você vai flutuando. Entendeu? Tá sentado, tá tranquilo, tá numa altura que quem quiser ficar de pé, você tá de pé também. E dá pra conversar. Que mais? Eu penso em tanta coisa, tipo, legal, sabe? Eu queria ser muito uma mosquinha em diversas situações.
E de fato não se sonha mais, né? Porque a gente está muito condicionado a pensar a vida de uma maneira muito funcional, muito prática. Muito prática. E isso acaba sendo muito chato. Porque aí as pessoas elas não se veem fora desse espectro. E além disso, elas não se veem nem merecedoras de estar fora desse espectro. Porque ou ela vai ser vista como essa figura vadia, essa figura vagabunda, ou ela vai ser vista como uma pessoa ambiciosa, que deseja algo tão além. Eu não sei o que as pessoas têm tanto contra pessoas ambiciosas. Eu juro que eu fico vendo, tem gente que fala assim, ai, desculpa falar, mas é que eu sou meio ambicioso. Tipo, tudo bem. Tá tudo bem ser ambicioso. Qual é a sua ambição? Já quero saber, né? Então, fala aí, vamos ver. Não é ruim ser ambicioso. Entendeu? Não é tipo, você quer controlar o mundo, aí é outra questão. Aí é um probleminha. Só seu passo, tá vendo? Às vezes é um probleminha. Mas você quer ser ambicioso de crescer na vida. Outro chavão que eu odeio. Que tipo assim, o dinheiro, ele muda as pessoas, vai subir a cabeça, a gente não pode ter muito dinheiro. Caralho! Falam isso pra você não querer ser chefe, não querer ser dono. Não, o dinheiro sabe que vai mudar? Você vai comprar a comida que você quiser, a hora que você quiser, você vai viajar a hora que você quiser. Se a pessoa é chata, ela vai ser chata. Se você é snob, você sempre vai ser snob. Não é o dinheiro que vai te tornar snob, é porque você sempre foi. Mas eu acho que nem. Acho que já falei isso algumas vezes. Às vezes a gente fica muito nisso, por exemplo. Aquela pessoa não me respondeu. Ela deve estar muito chateada comigo, não sei o quê. Eu acho que a questão do achar snob é da impressão de quem vê de fora que aquela pessoa tá sendo snob. Ela quer, culpar a pessoa. Não, é que tem um snob real, né? Aí a gente não pode passar o pano pra ele. Bem, mas é que aí a pessoa sempre vai ser snob, entendeu? Exatamente. Mas tem essa perspectiva errônea, né? Essa perspectiva, ela ficou rica, agora ela vai ser snob. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu odeio quem vira. Gente, tenho amigo em muito lugar, porque eu rodo bastante, né? Aí eu odeio quando eu chego e vejo alguém que eu não vejo há muito tempo. Sumido, hein? Ué, você teve interesse de vir me ver também? É só eu que sou sumido, você não. Eu que tenho obrigação de aparecer sempre. E ele responde assim mesmo. Não é que ele tá falando aqui por falar, ele responde assim mesmo. Ai, me dá uma... dessa maneira, sumido? Você também tá. Oxe, as distâncias são as mesmas. Eu estou lá. Não é porque eu ando mais que eu sempre tenho que ir até a pessoa. Porque, demanda. Eu fico muito chateado quando eu vou pra São Paulo e aí as pessoas só querem que eu vá até elas, assim. Eu já falei isso para as pessoas. Eu falei, vem também me ver, que eu já venho de Mojimirim pra São Paulo. Eu já faço uma viagem, sabe? Vamos ali, né, Vamos colaborar aí comigo. Nossa, a gente foi, né? Mas é isso mesmo. Mas eu acho que tentando buscar aqui uma... Mas eu acho que tá uma conclusão que eu acho que a procrastinação, ela participa de um ciclo vicioso nosso dos dias atuais. Começa daí. E eu acho que esse rolê do sonho aí que a gente tá falando é porque, assim, a falta de sonhos, às vezes, na gente, não deixa a gente quebrar esse ciclo. Junto do excesso de cobrança e das cobranças múltiplas, né, gente? Do tipo, seja um gostoso, seja uma gostosa, então se alimente bem, vai pra academia, seja engraçado, seja independente. Bem. E aí, às vezes, você quer tanto atingir essas cobranças todas que você não consegue fazer nenhuma, que elas são impossíveis, porque elas são irreais. É verdade. E aí entra rede social, entra várias coisas que a gente tem que despertar a consciência e se livrar dessas coisas para pôr cobranças reais na nossa vida, né? Que faz sentido. Então, entra aí autoconsciência, coragem de você romper, né? Nossa, eu acho que como tá engraçada a nossa diferença do procrastinação 1 pro Total. Mudou completamente. Mudou completamente. Não é uma forma da gente pensar, porque eu acho que a forma ainda é mais ou menos isso nos 2 episódios, assim. Mas os pontos que a gente relacionou são bem diferentes. São. E eu acho que talvez de uma forma mais ampla, assim, sabe? Eu acho que a procrastinação, ela tem um pouco da nossa própria preguiça, assim, mas também um pouco desses sistemas que a gente está envolvido e esse descontentamento. Esse descontentamento. Com esse sistema que a gente está.
e que não basta você ter consciência pra sair dele, né? Eu ainda acho a procrastinação uma coisa boa. Não vejo ela com maus olhos. 100% ruim, né? Não vejo ela 100% ruim. Acho ruim em algumas partes, mas acho boa em outras, porque ela tá ligada ao ócio, que é importante a gente ter pra refletir, pra desconectar, pra sair do automático. É porque quando a gente entra na fase de procrastinação, quer dizer que o estresse e o cansaço estão muito altos. Entendeu? Não é porque a gente quer ser procrastinador. É porque simplesmente o nosso corpo tá falando, fia, para. Dá uma segurada. Dá uma segurada que você não vai aguentar mais desse jeito. Então, eu acho que a procrastinação ainda continua sendo uma coisa boa, no meu ver. Não é todo mundo que consegue ser procrastinador. Não é todo mundo que tem a oportunidade de poder procrastinar, porque realmente, às vezes a gente tem prazo, às vezes tem coisas. Filho, tem muitas coisas que acontecem, mas se o seu corpo tá pedindo, se você tá sentindo que você tá começando a procrastinar em alguma coisa, por exemplo, eu tô em casa e tô procrastinando, tô no trabalho e às vezes eu me perco no foco, começo a procrastinar e não termino o que eu preciso terminar. É porque o seu corpo está pedindo. Calma, presta atenção, escuta você e tenta mudar alguma coisa. É algo que pode ser ruim, mas que é um bom sinal. Porque assim, vamos supor, você tá num trabalho que você não consegue fazer nada. Esse trabalho ele não tá te fazendo mal. É antes de um burnout, né? Você precisa ou mudar o jeito de se relacionar ou sair desse trabalho. Me lembra, minha mãe sempre conta essa história. A gente fala muito pro povo sair do trabalho. Pessoas, não saem totalmente do trabalho, tá? Pensem bem. Desculpa, gente, é minha vibe. Talvez ela mude daqui 1 ano, quem sabe. Mas no momento... ele falava todo mundo pensando. Mas a gente só tá fazendo o que a Beyoncé mandou, né? O You Won't Break My Soul. Aí a Beyoncé capturando o espírito do tempo. Capturando. Mas a professora de yoga da minha mãe falava assim, que você tinha que respeitar seu corpo. E minha mãe disse que por 1 ano, 2, sei lá, ela ia pra aula de yoga e fazia um exercício e dormia. Respeitando quando meu corpo falou, e ela indo pra aula de yoga pra dormir. E a professora falava que era pra deixar ela dormindo, porque se ela tava dormindo, o corpo dela estava precisando daquilo. E olha que legal, né? Parece meio louco, né? Vou pagar pra dormir, mas às vezes é isso que você tá precisando, né? Precisando dormir. Então a procrastinação às vezes é isso que você falou mesmo, né? É um sinal de que você tá precisando mudar alguma coisa que seu corpo não tá funcionando. Aí, os criativos, a gente usa a procrastinação a nosso favor para poder abrir a mente. Nossa, total. E fazer do ócio algo que a gente possa ver depois no futuro. Então, meu novo vício é vídeos no YouTube. Gente, eu nunca pensei que eu ia ser uma pessoa viciada em youtubers. Lógico que são youtubers totalmente da minha área, que eu curto, aí tem umas coisas diferentes. Porque, eu juro, nunca fui de ver vídeo no YouTube. Nossa, amiga, mas tá sendo a minha forma de relaxar ultimamente. Eu já fui muito, hoje em dia um pouco menos. Mas e de me inspirar. Bom, gente, como vocês estão? Vocês têm procrastinado? Vocês mudaram a relação de vocês? Como está a procrastinação? Vocês acham que é uma coisa positiva ou negativa? Esse foi mais um Sons de Bagaceira. Nada. Até o próximo, amores. Beijo. Até. Nossa, amiga, bom esse episódio, hein?